Olá, olha, esse vídeo aqui é dedicado à senhora Maria Bethânia Pimentel. Maria Bethânia Pimentel é minha sogra e ela sabe por que esse vídeo está sendo dedicado a ela, mas eu não vou contar, tá? Pois é, o que eu vou contar é o seguinte: eu, como sempre faço, dou muita atenção ao que fala o Cláudio Dantas, do Antagonista e da Cruzoé. E o Cláudio Dantas se referiu a um episódio de um grotesco que as pessoas não estão percebendo o tamanho. São 3 deputados bolsonaristas, Douglas Garcia, Gil Diniz e Eduardo Bolsonaro, o filho nota 03 do presidente da República, que cometeram um dos crimes mais graves que alguém pode cometer, um cidadão comum ou principalmente um parlamentar. O crime de espionagem, o crime de traição da pátria. Eu acabo de ver no programa do Cláudio Dantas um vídeo desse deputado estadual de São Paulo, do PSL bolsonarista, Douglas Garcia, que é réu em outros processos de subversão da ordem democrática, produção de mentiras, de fake news, em processos do Supremo e da Polícia Federal, que confessou em péssimo português, um português para lá de deprimente, português que um analfabeto seria cobrado se tivesse usado a língua da forma que ele usou, que ele, Gil Diniz e Eduardo Bolsonaro produziram e levaram à Embaixada dos Estados Unidos da América um dossiê contando aproximadamente 100 antifascistas, que ele chamou de terroristas, para os americanos. Quando foi publicada a notícia dessa comitiva, né, desse dossiê coletivo, foi registrado o natural constrangimento dos funcionários da Embaixada Americana em Brasília, né? Esse constrangimento é produzido por uma surpresa, inclusive, né? Quer dizer, esses 3 idiotas que não têm ideia do tamanho que tem a questão da espionagem nos Estados Unidos, que de tanto chamarem a imprensa de lixo, que aliás ele fez de forma abusiva nesse vídeo, merecia um processo por isso, né? Eles não veem notícias de jornal, então eles nunca ouviram falar do caso famoso das Wikileaks, do Edward Snowden e do Glenn Greenwald, o que hoje não podem ir aos Estados Unidos por terem cometido crime de espionagem contra a pátria, e que revelaram documentos secretos do Pentágono a respeito de grampo de telefone de grandes líderes mundiais e dos nossos líderes aqui, inclusive da presidente Dilma Rousseff, à época, né? Então, esses idiotas acham que têm informações preciosíssimas para dar para os americanos, como se os americanos não tivessem a CIA, né? FBI, as redes sociais que os americanos têm, né? Facebook, Twitter, YouTube, tudo isso é tudo americano, e os americanos sabem tudo de nós, não precisam desse tipo de espionagem tabajara, né? Uma operação tabajara desses idiotas, né? Pois é, esse vídeo deplorável do Douglas é uma confissão. É uma confissão porque eles cometeram um crime gravíssimo. Tão grave que em época de guerra é punido com pena de morte em qualquer país do mundo. Espionagem. Revelar segredos de cidadãos brasileiros a outro país, a autoridades de outro país. Esses caras produziram um vídeo considerando o combate ao fascismo uma decorrência de outro crime, que é um crime de terrorismo, não tem nada a ver. Esses cidadãos são cidadãos decentes, que defendem o Estado Democrático de Direito, inclusive dos arreganhos fascistoides do líder deles, do pai de um deles, Jair Bolsonaro. Então não basta
códigos de ética, comissões de ética da Assembleia Legislativa de São Paulo e da Câmara dos Deputados, que, aliás, não funcionam porque estamos numa pandemia. A pandemia virou para esses políticos canalhas uma espécie de perdão generalizado. Ninguém é processado, ninguém é investigado, nem por um crime absurdo desse, que é claramente um crime de quebra de decoro. Agora, é bom lembrar a esses caras, o Eduardo Bananinha, segundo o Hamilton Mourão, né, é agente da Polícia Federal, escrivão, ele devia saber que isso aí tá, esse tipo de espionagem, levar informação capturada de forma ilícita de cidadãos brasileiros comuns. E o idiota ainda declara no vídeo que levou para os americanos para que os americanos tivessem uma informação para proibir o visto para esses cidadãos, né, em prejuízo de cidadão brasileiro. Isso tudo está previsto na Lei de Segurança Nacional, que foi incorporada pela Constituição de 88, pelo Código Penal, tem, sei lá, 5, 6 itens que tratam de quebra de correspondência, de quebra de sigilo pessoal, o Código Penal Militar, as leis de interceptação de telefone, porque esse Código Penal, por exemplo, é de 1940, então, mas tem outras leis modernas, cheias de itens, para impedir, e se não impedir, punir pela prática desses crimes. Aliás, por falar em antifascistas, outro criminoso, esse moleque, André Mendonça, ministro da Justiça e da Segurança Pública, que simplesmente dá um muxoxo para as autoridades que cobram um documento que ele diz que ele chama de relatório, mas que foi um dossiê de aloprado. Ele merece hoje a definição de aloprado que o Lula deu para os que produziram um dossiê desse tipo contra o candidato ao governo de São Paulo, José Serra, à época. O Lula disse que eram aloprados, e eles são aloprados, e o ministro da Justiça muito mais, porque ele demitiu o funcionário que produziu esse relatório, mas não admite entregar o relatório, dizendo que é um relatório de inteligência. Olha, por tudo o que está acontecendo e pela reação dele, eu diria que é um relatório, que é um dossiê de burrice, não é de inteligência coisa nenhuma. Agora, eu quero saber o seguinte, ele deu uma banana para o Ministério Público Federal, que exigiu o recebimento desse documento, e para a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Até quando essas instituições vão aguentar desaforos desse moleque, que ocupa o Ministério da Justiça e acha que é o dono do Brasil? Eu quero saber até quando. Eu nunca ouvi falar que combater o fascismo, o que o Exército Brasileiro fez, é sempre bom lembrar, lá na Itália, na Segunda Guerra Mundial, é um crime. É heroísmo. Os exércitos brasileiros, os pracinhas, são considerados heróis. Aliás, é uma oportunidade para eu dar um toque. Eu tenho alertado há muito tempo sobre a natureza do Estado policialesco. Eu já denunciava o Estado policialesco de Márcio Tomás Bastos no governo Lula. Agora, no governo Bolsonaro, isso se manifesta também no dossiê que o Planalto mandou para o Congresso, inculpando governadores adversários na eventual eleição pelas 100 mil mortes de Covid. Em primeiro lugar, o primeiro lugar do Estado, evidentemente, é São Paulo. Agora, o Bolsonaro, quando se falava nos números de casos no Brasil, ele sempre alertava para a relação que existe, óbvia, entre o número de casos e a população. O número absoluto de casos, e pelo número absoluto de casos, São Paulo é o Estado, São Paulo, que nesse dossiê virou João Dória. São Paulo não é João Dória. É preciso que esses idiotas do Palácio do Planalto aprendam isso. São Paulo é São Paulo. Aprendam a respeitar São Paulo. Aqui tem o maior eleitorado do Brasil. E São Paulo, por ter o maior eleitorado do Brasil, ele tem o maior número de casos de mortes de Covid por causa disso. Eu não estou aqui defendendo João Dória, não. João Dória, eu vivo aqui dizendo que é sócio do Bolsonaro nesse crime e que faz com que apenas 30% dos brasileiros façam o que deve ser feito, que é ficar em casa quando podem. Os que não podem, o governo tem que ajudar a sustentar. Bom, o nome disso não é inteligência, o nome disso é burrice. Uma outra notícia que me chama a atenção é
a descoberta agora pelo Ministério Público do Rio que a senhora Rogéria Bolsonaro, primeira mulher de Jair Bolsonaro e mãe dos filhos nota 01, Flávio, nota 02, Carlos, nota 03, Eduardo, esse traidor da pátria, comprou em 1996, por R$95 mil em espécie, um imóvel na Vila Isabel de Noel Rosa, de Martinho da Vila. É muito dinheiro para carregar no Rio, não acha não? Em espécie. Está querendo competir com o Gedel Vieira Lima? É, dona Rogéria. Rapaz, faz tempo que o Bolsonaro usa a mulher para comprar imóvel e receber dinheiro vivo, hein? Estava na hora de explicar. É porque antes, a segunda ex-mulher, a Ana Cristina Siqueira Vale, já tinha adquirido 14. Eu disse 14 imóveis, enquanto esteve casada com ele entre 1997 e 2008. 5 foram comprados com dinheiro vivo, segundo a reportagem da revista Época. E segundo Douglas Garcia, é lixo, imprensa é lixo. Ana Cristina é investigada pelo Ministério Público do Rio pela suspeita de ter sido funcionária fantasma do gabinete do filho, vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Pois bem, ela foi notada nesse gabinete entre 2001 e 2008. Eu queria agora chamar a atenção de outro poder. Faz tempo que eu não dou uma paulada sentida nesse poder, mas hoje ele está merecendo. Você já percebeu que tudo que interessa a algum poderoso cai na mão do Gilmar, sem sorteio? O provento, né? Agora foi um fato que não podia nem ter sido aceito pelo Supremo, porque ainda não foi julgado numa instância abaixo, no Superior Tribunal de Justiça, porque o relator estava doente e agora voltou. Agora, o que é que vale? Vai ser o despacho certamente duro do Fischer, né? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o relator do caso do Fabrício Queiroz e da mulher Márcia Aguiar, que tiveram a prisão atenuada para a prisão domiciliar pelo presidente do STJ, o João Otávio de Noronha, ou o Gilmar, né? Bom, hoje é um dia que está na hora de cobrar do seu Gilmar, porque a Justiça Federal do Paraná condenou a União a pagar R$59 mil ao procurador Deltan Dallagnol por ofensas proferidas pelo ministro Gilmar Mendes em julgamentos e em entrevistas. Segundo o juiz Flávio Antônio da Cruz, as declarações do ministro transbordaram o limite do razoável e atingiram a honra de Deltan. Por mais que se possa criticar a Lava Jato, isso não pode ser feito de qualquer modo, atingindo-se a honra dos servidores do povo que nela atuam. Não se pode confundir a crítica democrática à atividade do órgão público com a crítica pessoal endereçada aos sujeitos por meio de impropérios, insinuações ou aleivosias, disse o juiz na sentença. Só que quem vai pagar essa multa pesada somos nós, você, eu e o pessoal que está divulgando, que está dando a notícia. Todo mundo, todos os brasileiros, o que é um absurdo, pagarão pelo crime cometido por um ministro do Supremo, para o qual são sorteados praticamente todos os habeas corpus de poderosos no Brasil. Para terminar, de uma vez, eu quero ainda registrar o meu apoio a um abaixo-assinado que me foi mandado através de 2 pessoas por WhatsApp, a minha ex-colega no Jornal do Brasil, Cris Ajus, e o meu querido amigo Joaquim Falcão e sua mulher Viviane, denunciando a barbaridade desse idiota, desse Paulo Guedes, metido acadêmico, que está recriando o imposto de 12% sobre livros. 12%. Esse cara está praticamente perdoando os banqueiros, seus ex-patrões, os seus futuros patrões, nessa reforma tributária de Araque, viu? Seu imposto Ipiranga. Aliás, adorei esse apelido dado pelo antagonista. Esse imposto Ipiranga. Pelo amor de Deus, vamos fazer um movimento. Você assine, faça como eu, assine esse abaixo-assinado denunciando o ministro da Economia, que é um analfabeto orgulhoso do próprio analfabetismo, que tributa livros porque não os lê, porque é um analfabeto
é virtual, apenas tecnicamente sabe ler, mas não lê. Se lesse, não tributava livros. É isso aí. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té. E só a verdade nos salvará.